Você vai assistir agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Recebemos com muita alegria nosso companheiro Edgar de Souza, que retorna ao Espiritismo BH para nos explicar a respeito do tema Ajuda-te a ti mesmo. Tudo bem, Edgar? Tudo bem, Marcelo. Boa noite a todos. Edgar, onde se encontra a citação Ajuda-te a ti mesmo na obra espírita? Essa citação, essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, cujo título é Buscai e achareis. Qual o grande princípio que encerra esta orientação do Cristo? O grande princípio, Marcelo, é que não haverá vitória sem luta. Nós não conseguiremos colher se nós não semearmos. Eis que Paulo de Tarso nos coloca isso de maneira maravilhosa quando ele trata do bom combate. Aí ele está falando das lutas que nós temos conosco mesmos, internamente, na busca de que um homem novo vença o homem velho, na busca de que as nossas virtudes sobreponham os nossos vícios e as nossas mazelas. Qualquer pessoa está em condições de ajudar-se a si própria na conotação que o mestre deu à frase? Nem todos estamos em condições de ajudar, mas todos temos condições de ajudar. Porque o verbo estar focaliza um determinado momento. Então eu nesse momento posso estar estruturado ou posso estar psicologicamente, espiritualmente desestruturado. Mas o fato é que todos temos condições de nos ajudar. Ou seja, nós temos o potencial de autoajuda. Nós temos o potencial de autoajuda. Edgar, nós observamos ao longo da história das religiões e até os dias de hoje uma busca frenética e quase que exclusiva dos seguidores por meios externos de auxílio para enfermidades físicas, problemas financeiros, dificuldades de relacionamento. Parece que cabe a Deus e a Jesus, nosso Salvador, resolver todos os nossos problemas. O que diz sobre isso o Espiritismo? Marcelo, exatamente o que preconiza Jesus numa das perguntas anteriores, em que sem luta, que você me fez, sem luta não há vitória. Então, nós somos seres que vimos estagiando em vários reinos. E quando nós atingimos o reino nominal, desde então, de muito longe, nós já nos acostumamos a buscar o que nos falta, além da natureza, numa divindade. Então nós acostumamos já de há muito tempo a nos ancorarmos ou esperarmos que algo de fora nos ajude, nos complete, nos complemente, nos salve. E isso é muito emblemático. Uma frase de Emmanuel, quando ele nos diz que nenhuma lágrima substituirá o suor que nós devemos verter em prol da nossa própria evolução. Essa frase é muito emblemática. Mostra que está dentro de nós esse poder, está dentro de nós essa capacidade de ação e de reação, de nós superarmos e de buscarmos as coisas que nós precisamos, além daquilo que nós eventualmente podemos conseguir por nós próprios. Como lidar, então, com os fatores ansiedade e tempo perante dificuldades? Esta é uma questão muito interessante, porque à medida que nós ficamos ansiosos, mediante algum postulado, algum desejo, algum pedido, nós começamos nós mesmos a querermos colocar o tempo, e não só o tempo, mas a forma da ajuda. Então, eu desejo alguma coisa, eu quero alguma coisa, eu já mentalizo, eu materializo o tempo em que eu quero receber aquilo e a forma que eu quero receber. Há uma obra, que eu não me recordo bem qual que é, em que contém uma página, mas muito interessante, em que mostra a seguinte situação: eu pedi isso a Deus e Deus me ofereceu isso de uma outra maneira. Eu pedi isso e Deus me ofereceu isso de uma outra forma.
Eu pedi aquilo e aquilo me foi concedido por um outro caminho que eu não esperava acontecer. Então, o controle do tempo e da ansiedade é extremamente importante, até porque nessa situação deve estar contemplado por nós a questão de mérito e de oportunidade. A ajuda virá, sim, mas isso é analisado pelo plano espiritual superior, a questão do mérito, se eu mereço o que eu estou pedindo e se me é oportuno naquele momento ou no momento que eu pleiteei, se aquela ajuda me é oportuna, se ela me será benéfica naquele momento. Geralmente as pessoas são muito imediatistas, né, com esse desejo de soluções para os problemas, não é? Exatamente. Então, esse é um erro, um equívoco que nós cometemos quando a gente quer colocar o tempo ou quer colocar Deus entre nós e o tempo. É o contrário. É Deus que coloca o tempo e a oportunidade entre nós e Ele. Então isso tem que ficar muito bem claro para a gente. Então Deus é que domina o tempo e domina a questão da oportunidade. Por isso a gente deve controlar a ansiedade, porque a ansiedade não nos traz benefício algum diante de nosso pedido. Ao contrário, ela pode nos confundir a cabeça, ela pode nos fazer causar precipitações, pode nos levar à rebeldia, pode nos levar muitas vezes à questão da desesperança, pode nos levar muitas vezes à questão da depressão, por esse excesso de ansiedade. Por não respeitarmos o tempo e a forma com que esse pedido será atendido. Todos os pedidos, a doutrina espírita nos ensina isso. Todos os pedidos nos são atendidos, ou nos serão atendidos. Porém, no tempo e na forma que o Senhor da vida entender que nos será bom. E a construção moral, pelo conhecimento e aplicação do ensino evangélico, é um recurso preventivo de auxílio? Absolutamente sim. Se nós conseguirmos levar o conhecimento moral para a prática, conseguiremos nos eximir de todo mal. Conseguiremos nos desvencilhar de todas as armadilhas, conseguiremos nos aproximar das virtudes e nos livrarmos das mazelas. Edgar, o que você considera ser favorável ou desfavorável a essa nossa mudança íntima? Alguns pontos que nós poderíamos focalizar como favoráveis. Por exemplo, a questão da influência, Marcelo. Essa influência que eu digo tanto de encarnados quanto de desencarnados. Se eu me ligo, se eu me permito sintonizar com o plano superior, isso me é favorável. Se eu, ao contrário, me deixo ou me sintonizo com o plano inferior, eu fico submisso a influenciações desfavoráveis. Se eu uso o recurso da prece, por exemplo, no momento em que de fragilidade, isso me é favorável, a prece me é favorável. O recurso, por exemplo, do passe me é altamente favorável. O recurso do trabalho, e aí tem uma citação muito interessante de uma página chamada Crestomatia da Imortalidade, que é de um espírito chamado Aura Celeste. Ela diz assim: mãos que produzem e que servem enquanto sofrem são como flores que exalam perfume, não obstante os espinhos. Do ponto de vista desfavorável, se nós pegarmos, por exemplo, a questão do tempo, se a pessoa não respeitar ou não estiver atenta para que ela esteja consciente de que a ajuda virá no tempo certo e na forma certa, e o tempo certo aqui, a forma certa, significa não a que eu estou pleiteando, mas a que eu deixo nas mãos de Deus e da espiritualidade para que eles me contemplem no tempo certo e na forma certa. Se outro ponto talvez desfavorável que a gente possa citar seja a questão do equilíbrio. Se eu me coloco em desequilíbrio,
eu permito com que a precipitação, eu permito com que muitas vezes a rebeldia, a não aceitação por aquela espera, por aquela ajuda, isso vai fatalmente me atrapalhar. Muitas pessoas descrentes acorrem ao Espiritismo em momentos de extrema aflição, depois de se frustrarem em outras tentativas, julgando que vão encontrar recursos miraculosos. Os espíritas e as suas instituições devem estar preparados para acolher essas pessoas e de que forma isso poderia ser feito? Os espíritas e as casas espíritas devem se preparar para receber essas pessoas. Até porque nós que estamos acostumados a frequentar a casa de Glacos, por exemplo, lá nós vemos uma faixa que está no frontispício do nosso templo que diz que a razão de ser, da fraternidade é o ser humano. Quer dizer, todo aquele que chega e pede o socorro, não cabe a nós verificarmos a situação dele, cabe a nós ajudarmos. Quanto à forma de ajuda, ela existe de vários modos. Nós podemos, inclusive, lembrar a frase do Kardec, quando ele diz assim, amai-vos, que é essa primeira fase do acolhimento, mas ele diz logo depois, e instruí-vos. Isso significa dizer que não basta só acolher, não basta só dar o pão, não basta só fazer a concessão ou a cessão material. Cabe, acima de tudo e sobretudo, passar a doutrina cristã para aquela pessoa. Que é um alimento espiritual, Exatamente, que é ensinar a criatura a pescar e não somente dar o peixe. Essa deve ser a preocupação constante dos espíritas e da casa espírita. Dar a possibilidade à pessoa de que ela possa caminhar por si mesma, que ela possa começar a produzir e ser uma criatura equilibrada novamente. Nós temos condições de fazer essa oferta, de dar essa ajuda às pessoas. Seja através de atendimento fraterno, seja através de um SOS Prece, seja através de uma tarefa qualquer. Mas a casa espírita deve abrir as portas não só para a questão de consolar as pessoas, mas para alertar as pessoas de que elas precisam fazer uma tarefa, que elas precisam produzir, que elas precisam se aproximar das outras pessoas e ser aquela que esteja lá na porta para dar a mão para um outro quando entrar na condição dela, ser ela para estar lá e dar a mão para que ela entre na casa espírita. Então, o trabalho, a oportunidade de trabalho na casa espírita deve ser algo sagrado, deve ser algo que todos os dirigentes e todos os tarefeiros devem estar atentos para isso, de oferecer às criaturas a oportunidade delas trabalharem, delas produzirem, delas colocarem as virtudes delas, que todos nós temos as nossas virtudes, as virtudes dela em benefício do outro e de si mesmas. E o amparo da oração? Como deve ser usado esse recurso? Isso é tão importante, Marcelo, que Jesus deixou registrado a oração do Pai Nosso. Não vamos repeti-la, todos conhecem, mas a oração deve ser um dos recursos que nós devemos, buscando ajuda nós mesmos, recorrer. Talvez o primeiro recurso seja a prece. Não aquela prece extensa, deve ser uma prece concisa. Não aquela prece que fale do sentimento do outro, mas aquela prece que fale do meu sentimento. E Jesus foi tão atento a isso que, além de nos ensinar a orar pelo Pai Nosso, lembremos de uma passagem, ou da passagem que Jesus deixou capitulado no Evangelho. Quando ele chamou os discípulos dentro da sinagoga e disse: preste atenção naquele fariseu que está numa das cadeiras da frente, como ele está orando. E o fariseu orava assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele pecador que está lá atrás, aquele publicano. Eu jejuo e contribuo com o meu dízimo regularmente.
E Jesus então vira o foco e diz para os discípulos, presta atenção na prece do que está lá atrás. O publicano dizia, batia no peito e dizia, me perdoe, Senhor, porque eu sou um humilde pecador. E Jesus mostrava a diferença da prece de um, que falava dos outros e trazia um sentimento de discriminação. Orgulho, né? Exatamente. E enfatizava o outro que se humilhava na prece, que se colocava perante a divindade como um ser necessitado da ajuda, que queria ajuda, que precisava da ajuda. Edgar, o auxílio pela fé, como desenvolvê-la ou intensificá-la? Bem, Marcelo, agora você toca num ponto muito complexo, porque a fé é algo estritamente pessoal. A fé não é 100% racional. Ela tem um componente empírico característico de todas as conquistas que um ser, uma alma, um espírito agregue em si próprio. Assim não dá para transferir a fé, não dá para desenvolver a fé. Vejamos a postura de Tomé. Tomé tinha nos 11 companheiros, e no próprio Cristo ele teve, exemplos dos melhores possíveis. Teve demonstrações dos companheiros, dos irmãos, de companheirismo, de solidariedade, de amizade com Jesus, de fidelidade a Jesus do mais alto grau. No entanto, quando Jesus desencarna e passa para o plano espiritual e que Madalena volta dizendo que teria visto Jesus, a maioria dos discípulos acreditam, sobretudo depois que a mãe de Jesus abraça Maria Madalena e diz, filha, eu creio, meu filho vive. Consta que Tomé disse não, eu não creio. Enquanto eu não o vir, enquanto eu não tocar nele, eu não crerei. E num belo dia, eles reunidos, enclausurados, sem saber que rumo tomar, Jesus se apresenta para o grupo e Tomé, maravilhado, é contemplado por Jesus quando Jesus lhe diz, vem Tomé, toca na minha mão, toca no meu lado. Uma das passagens maravilhosas, quando Tomé então cai de joelhos e diz, meu Senhor e meu Deus. Então, não foi ninguém que passou, nem o próprio Jesus passou aquela fé para Tomé. Jesus foi como uma fagulha, uma faísca, que fez com que o combustível que existia dentro de Tomé precisava do comburente para queimar, usando uma metáfora, né? Se nós pegarmos outra passagem extremamente marcante sobre isso, Marcelo, nós vamos ver na cura do servo do centurião romano. Quando o centurião procura Jesus e diz, Senhor, eu tenho um servo na minha casa, a quem prezo muito, que está já à morte. Se o Senhor puder, se o Senhor quiser, o Senhor pode curá-lo. Sou uma pessoa que tenho muitos sob meu comando, posso mandar para aqui, posso mandar para ali, mas não tenho condições de ajudar meu servo nessa situação. O Senhor pode. E consta que Jesus perguntou para ele, quer que eu vá na sua casa? Ele diz, mas eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Mas se o Senhor disser uma palavra, eu creio que o meu servo se salvará. E Jesus diz então uma frase emblemática para essa pergunta sua, Marcelo. Ele vira para o centurião e diz, não encontrei em todo Israel tamanha fé. Ora, não consta que o centurião fazia parte dos 12 discípulos. Não consta em lugar algum que o centurião tivesse ouvido pregações de Jesus. Na verdade, ele era até considerado pagão, né? Pagão. Porque ele não era também do judaísmo. Exatamente, exatamente. Era um romano. Então, ele tinha o combustível da fé dentro dele. Não obstante ser romano, ele já deveria ter conquistas morais dentro dele. Precisou daquela fagulha de comburente de Jesus.
E devia ter muito combustível para Jesus dizer: não encontrei em todo Israel tamanha fé. Então, a fé é algo que está potencialmente em todos nós. Nós não temos condições de desenvolver, outro não tem condição de desenvolver minha fé, nem outro tem condição de transferir parte nem toda da fé dele para mim. Mas o outro pode ser a fagulha para fazer com que esse combustível queime dentro de mim e eu então me integre nessa fé. E o recurso do estudo, Edgar, qual é a sua importância? O estudo, Marcelo, quer seja ele de livros, quer seja ele escrito de qualquer natureza, quer seja ele o estudo através até da própria audição, ouvir alguém fazer algum comentário, alguma dissertação, alguma explanação, tudo isso é extremamente importante para nós. Como, digamos assim, um pré-requisito para que a gente, entendo o conhecimento, chegue à verdade. Kardec nos ensinou lá no Livro dos Espíritos que o conhecimento intelectual precede o moral. E a gente vê depois o Cristo dando uma lapidada nisso, quando ele fala para a gente que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós só conheceremos a verdade se nós estudarmos, se nós batermos, se nós procurarmos, se nós buscarmos. Se nós não fizermos isso, a verdade não virá. E quando a verdade vier, nós seremos criaturas livres. E o livre está caminhando para a perfeição. Edgar, dentro então das questões do ajudar-se a si mesmo, o recurso do lar, como valorizá-lo? O lar é um cantinho do céu, Marcelo. É um pedacinho do céu que Deus nos permite experimentar na terra. O lar é hospital, o lar é escola, mas o lar é campo íntimo de luta. Quando a gente falava, pouco tempo atrás, a respeito do bom combate, de que fala Paulo, ele já começa não na praça pública, ele não começa lá na escola, ele começa dentro de casa. Porque no lar estamos reunidos, os simpáticos e os antipáticos, os credores e os devedores. A afinidade pode ser por crédito e pode ser por débito. E no lar, todos nós nos reencontramos. No lar nós temos condição de, por exemplo, através do culto cristão que a família realiza, os pais podem ajudar os filhos. Os pais devem ajudar os filhos no lar através do bom exemplo. O lar é o direcionamento, pode dar o direcionamento para os filhos através dos pais, dos exemplos dos pais e de exemplos bons e de exemplos, inclusive, de humildade dos pais. Quando os pais eventualmente falharem, os pais pedirem humildemente o perdão para os filhos e para aqueles a quem ele tiver errado, a quem ele tiver magoado. O lar, Marcelo, é o lugar que talvez a gente precise mais compreender e exercitar. Quando Jesus disse: perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Edgar, enfim, que pode uma pessoa fazer em prol de si mesma, considerando-se os diversos ambientes em que ela se manifesta, como religioso, profissional, social? O filósofo já dizia lá atrás, né, Marcelo, que nós somos um ser político e social. Nós temos que viver em sociedade, nos ambientes mais diversos. O fato é que compete a nós não só podemos, mas devemos, durante todos os instantes da nossa vida e em qualquer ambiente em que nós nos situarmos, nós devemos procurar nos posicionar da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível significa aqui nos posicionar como cristãos.
e posicionar como cristãos será, em qualquer desses ambientes que você citou, ou em todos eles, nós devemos procurar nos pautar sempre buscando ser um homem de bem. Ou seja, aquele que exerce as leis de justiça, amor e caridade. Bom, nós agradecemos então essa participação do Edgar de Souza, que nos esclareceu tão bem a respeito desse tópico. Ajuda-te a ti mesmo. Devolvemos a palavra para a sua despedida, Edgar. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo, que você nos concedeu da gente estudar juntos esse tema que é de extraordinária importância, e ficarei feliz se eu tiver sido claro e carinhoso, pelo menos. Ok. Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.